Wir kommen zu dieser Lok, der hält das Rollen stark, hört den Rhythmus. Steig in den Diesel ein, wird der Sieger sein, hört den Rhythmus. De São Paulo, que é a Rafael Nogueira, e seja um fã, mas não seja um stalker, por favor. Nossa. Isso é importante, conselhos. Altas já. histórias, gente, hoje tem, hein? Eu tenho gente que tem uns nomes, como fala, fictícios aqui, né, pra não levar um processo, sei lá. Do São Paulo, que é Felipe Toches, e eu acho que depois desse episódio o Rafa vai se vestir de Pearl e vai desfilar pela Paulista. Queria. Ah, não sei bem que Pearl eu não gosto do personagem, não. Tipo, mas tem algum personagem pra gostar ali? Não, também o Russell, não. Quero ser Electra. Olha. Diretamente do Rio de Janeiro. Eu sou o Thiago Fontin. E musical é bom, mas terapia também. Nossa. Nossa, a gente tava combinando um episódio leve, tipo, não tava atacando as pessoas, e a gente já tá atacando nas frases já. De São Paulo, aqui é o Júlio Veloso, e eu achei que eu era fã até eu ver o documentário que nós vimos e eu descobri que eu sou uma coitada de mim, eu sou uma grande poser de fã. Não, amigo, você só tá com a terapia em dia, louco. Nossa, gente, vi o Wicked 5 vezes, tava tipo assim, eu vi 5 vezes, eu sou muito fã, tipo, que otária. Os outros fãs me odeiam, porque eu vi 5 Ai, vezes. exato, meu Deus, oh my gosh. De São Paulo, aqui é Júlio César, e eu sei que vocês estavam com saudade de falar isso, né? Então eu voltei, Brasil, voltei, eu estou de volta. Ela faz o comeback stage dela. Ela tá aí. Né? Tipo, Tá passada, gente. Tá um monte de pedidos, né? Exatamente, by popular demand, né? Estou aqui, voltei para as massas. Né? Agora, tipo, nós temos 2 Júlios, que agora vai ser complicado, né? Quando a gente vai se referir a um e ao outro, né? Mas enfim. Foi só colocar um Júlio que o outro ficou com ciúme e voltou, tá vendo? Voltou, Deu certo, a tática deu certo. Né? Mas seja bem-vindo ao Musicalcast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é informação vindo da superfície. E hoje a gente tá com episódios pra falar sobre fãs de musicais. Esse, na real, não é o primeiro episódio que a gente grava sobre fãs de musicais. Eu tinha gravado um que era com o Júlio Veloso, né? Júlio... Eu não lembro quem que tinha gravado junto com a gente. Ô, Júlio, você o... tava nesse também, não tava? Né? Nesse episódio. A gente o Júlio meteu o pau, tava. falou um A monte. gente pesou um pouco a mão. E daí a gente não lançou esse episódio, ou seja, é um episódio deletado do Musicalcast, não existe mais esse episódio, mas a gente gravou porque daí a gente pisou demais a mão. Então, a gente vai gravar e ver os lados positivos e alguns negativos também, A gente né? vai fazer aquele episódio, mas com versão empatia, com uma versão empática, a gente, né? Empática, vai ser exato. bondoso. Isso. Mas antes da gente entrar no nosso episódio, já que não temos a Lene hoje aqui, Júlio Veloso, você pode dar os recadinhos? Oi, oi, oi! Vamos lá, pessoal. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam. Mas nós temos um Catarse. Sim, um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo. Sim, 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 queridos. Para a gente poder comprar equipamentos melhores, para a gente poder investir aqui no Musicalcast. E é isso, porque ó, eu cheguei e já tenho esse lindo microfone, entendeu? Para que a gente possa servir melhor vocês. Aí vocês vão lá, dê uma olhadinha, tem recompensas. E vocês podem nos apoiar com qualquer valor mensal a partir de R$10. Ah, gente, é muito baratinho. E tem recompensa e novidades exclusivas. Entre elas, as pessoas que colaboram podem ter acesso às gravações, aos vídeos de gravações dos episódios antecipadamente. Você vai ver antes dos outros fãs. Olha só, que fanservice, hein? E pelo Catarse, você também pode sugerir uma pauta que você queira. Às vezes você quer falar, eu quero muito ouvir vocês falando sobre isso. Vocês mandam, a gente grava, pode participar de uma gravação conosco. Olha, que sucesso! Ou anunciar o seu produto ou serviço aqui conosco. Para saber mais é só acessar catarse.me/musicalcast. E nós queremos agradecer aqui, ó. A gente já vai falar o nome de quem colabora. Ai, sintam a inveja. Queremos agradecer a todos os nossos assinantes, mas em especial a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá,
Verônica Oliveira e Marco Tiné. Meu Deus, meu Deus. Obrigado. Beijo, Marco, saudade. E depois dessa, a Aline está demitida. Do anúncio do Catarse. Tô brincando. A gente fala das redes Muito sociais bem. agora ou deixa pro fim? Não, depois a Ok. gente fala. Mas obrigado, olha, pra quem tava, tipo, super nervoso, né, pra anunciar. Ai, eu Saiu tava, super bem. é uma coisa muito séria, gente. Envolve dinheiro. Né? Mas enfim, bora lá, vamos pro nosso episódio. A gente vai falar de fãs. Mas primeiro de tudo, por que a gente resolveu gravar esse episódio? Na verdade, era um tema que a gente queria falar sobre fãs de musicais, nesse específico de musicais. Se bem que fã é igual em tudo que é lugar, fã de qualquer coisa, é a mesma coisa, eu acho que não muda, né? A gente até viu, né, pelo documentário que só muda o endereço, tipo, é igual no Brasil, é igual na Alemanha, é igual nos Estados Unidos, então é tudo igual. Mas, e por a gente já ter gravado esse tema e não lançamos o episódio, então a gente resolveu gravar aí também porque tem um documentário que nós assistimos, né, todos nós aqui, que é chamado Repeat Attenders, que foi lançado em 2020, que esse documentário fala sobre fãs de musicais em específico mesmo, ou seja, por que os fãs vão tanto pro teatro assistir, tipo, por que tem gente que já assistiu, tipo, mais de 1000 vezes o Les Mis, tipo, sei lá, 300.000 vezes o Starlight Express ou Cats, então, tipo, é um documentário bem interessante que você consegue entender o porquê as pessoas, né, tipo, é tão fã de alguma coisa. E ao mesmo tempo que também o documentário mostra, assim, que ok, pode ser também meio estranho, né, os seus motivos. Então... O interessante é que o musical, o documentário, ele não é sobre fãs de musical no geral, né? É sobre fã daquele musical específico, né? Tipo, tem a fã do Les Mis, Sim. a fã do não sei o quê. Por exemplo, eu, pra quem está vendo no vídeo, tô com os meus fãs aqui atrás de mim. Esse é o meu público-alvo, entende? Então, eu achei isso muito interessante. E ver que as pessoas... Gente, é gente que viu o musical 1000 vezes, tá? É tipo 1000 vezes real. Não é 5 vezes, né? Não é 5, é 1000. Ai, gente, eu fiquei passado. Tá, mas vamos falar em específico sobre o documentário, tá? O que vocês... porque todo mundo assistiu aqui, o que vocês acharam do documentário? Como que vocês veem os fãs mostrados no documentário? Olha, eu... Olha, não, eu tive Pausa um dramática. probleminha. Eu adorei o documentário, gente. Assistam, é muito bom, inclusive. Mas eu tive um probleminha com relação a como eles apresentaram os fãs. Na verdade, ele não tava falando sobre fãs, como o Júlio mesmo falou, né? Tava falando sobre uma classe de fãs, e não de um musical específico. Mas sim daqueles fãs que precisam ir no teatro para resgatar alguma coisa que eles perderam. Né? Seja um sonho quebrado, como a gente viu, seja o fato de não se encaixar em algum aspecto da sociedade, ou seja o fato de se sentir daquele jeito ou de outro. Mas eu senti um pouco de falta de falar sobre os fãs que vão no teatro, porque principalmente não só porque amam muito a peça, mas que vão por um propósito que seja feliz, digamos assim, sabe? Tipo, vai lá pra se sentir melhor, não no sentido porque a vida tá despencando, sabe? Ou porque é um sonho perdido, ou porque não tá se sentindo tão bem, sabe? Eu senti muito falta disso. Parece que a forma ali como eles retrataram um pouco no musical, fica parecendo que as pessoas que assistem por várias vezes um musical específico é porque elas querem muito um escapismo da realidade, sabe? E nem sempre é assim. Por exemplo, no meu caso, não foi assim, né? Que a gente, enfim, fala mais pra frente. Mas no meu caso, eu já cheguei a assistir o musical 25 vezes. E não foi assim. Não foi porque eu tava me sentindo mal, mentirosa, está, o que é? Não foi porque eu tava me sentindo mal, sabe? Foi porque foi por outros motivos. E nenhum deles envolvia nenhuma parte triste, né? Então eu só senti um pouco de falta no roteiro disso. É maravilhoso, tem uma história lá que eu me emocionei, aquela história da mulher. Não sei se ela era russa. Não, alemã. Alemã, isso. Tá, como Isso, fala dela, minha que amiga. é tipo do Starlight Express, né? Tudo bem, mau gosto, mas enfim. Mas aquela história é muito bonita e você vê, né, como as pessoas afetam a vida dos outros. Mas eu senti falta, assim, desse viés, assim, sabe? Eu até achei que quando fosse ali para de Nova York, pro cenário de Nova York, ia mudar isso. Mas não aconteceu nenhum dos outros, nem a do Cats também.
Você tinha que ter vindo pro Brasil, né? Fazer com alguém daqui também. Aqui a gente até sabe quem ia ser, né? É. A parte do Stalker, a gente sabe do bandido. Então, a gente Vai até virar sabe. proibidão de novo, gente. Ó, sem Não. nomes. Você ia atacar os fãs. Não, mas Vocês isso daí se não é fã, acalmem. gente. A gente vai falar aqui pros nossos fãs, como fala nossos fãs do Catarse, aí vai ter o Pi e eu vou colocar um nome fantasia. Mas escuta, como é que uma mulher que assistiu Lemis 1000 vezes pode ficar feliz? É uma peça tristíssima. E ela Inclusive, falou isso que foi nunca uma das chorou. coisas que eu fiquei muito chocada. Assim, a mulher assistiu Lemis quase 1000 vezes. A essa hora que lançou, já deve ter assistido 1000 vezes. Mas eu fiquei pensando, ok, que as pessoas assistam pra ter um escapismo. Ai, é uma peça tão triste pra escapar da realidade, vai ver uma outra tristeza? Sim. Eu não entendo. Eu vi 7 vezes aqui no Brasil, não aguentava mais. Eu fiquei pensando, moça, tem tanta coisa feliz passando aí, vai assistir Juliet, é ótimo. Entende? Mas, É feliz pra cima, exato. né? Mas eu gostei também muito do documentário, achei ele muito legal, achei as histórias fofas. Eu fiquei bastante compadecido de algumas pessoas, assim, não no sentido de que elas mereçam, ai, tadinheza, né, coitadas, merecem dó. Mas assim, por exemplo, eu fiquei muito tocado quando a fã de Cats fala assim, que ela foi atacada na internet, quando descobriram que ela era uma fã de Cats, e que foram, sei lá, grosseiros com ela, atacaram ela na internet, e enfim. Até pra quem não sabe, né, que não viu o documentário ainda, porque recentemente, né, que caiu aqui nas mãos dos fãs, porque ela é uma fã de Cats, assim, que ela faz os figurinos, ela gosta de se montar, né, Isso. com os gatos do musical, E ela tem tira muita foto. muita coisa. E ela tem muita coisa. coleção, muita coleção Eu grande. achei até ela sensata, que ela falou que ela não vai vestida no teatro porque ela se sente muito, muito Sim. mal. Achei ela super sensata. E aí ela falou que ela foi atacada e eu fiquei pensando, gente, mas que absurdo, porque alguém ataca outra pessoa na internet por ela ser fã de alguma coisa. O que você tem a ver com isso? Sabe? Tipo assim, ai, vai cuidar da tua vida. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Que coisa desagradável, assim. Porque... E o trabalho dela é lindo, né, com os figurinos que ela é faz. muito Tipo, lindo Gente, é mesmo. bizarro. Eu fiquei realmente... a produção tinha que contratar ela pra fazer os figurinos. Ai, já pensou, ela ia ficar tão feliz. Ô, produção, vê isso aí, é louca. Mas enfim, eu gostei, eu fiquei muito compadecido, gostei muito dela. Gostei também da fã de Starlight Express, que virou amiga do Rafa, porque afinal de contas o Rafa também virou a louca do Starlight Express. E aí, eu achei a história dela muito bonitinha. E eu achei muito interessante, assim, alguns pontos, assim, do documentário, por exemplo, quando eles perguntam, escuta, você acha que a sua filha está fazendo isso só por sua causa? E ela fica totalmente reflexiva, assim, tipo, meu Deus. Sim. Eu achei muito legal trazer isso, assim, achei legal a forma como eles abordam os fãs. Tem aqueles... Só pra contexto, porque quem não viu também, essa mulher, ela tem uma filha, ela é muito fã de Starlight Express. A filha dela, desde pequena, parece que ia fazer teatro musical também, e fica aquela dúvida se ela realmente queria, ou se a mãe estava empurrando ela a seguir o sonho dela ou não. Por isso que rolou essa pergunta que o Júlio... Enfim, aí tem uns outros fãs, assim, por exemplo, aquele fã de Rent, que eu pelo menos achei ele meio... cala a boca, quem te trouxe. Sim. Nossa, a parte da cama. Nossa, a foi parte da cama, eu fiquei assim, passa. Gente, ele comprou uma cama inflável imensa. E ele ficava lá na porta do teatro com aquela cama e insinuou que as fãs pediam pra dormir lá com ele, que rolava umas coisinhas e tal. Aí, enfim, né? Comentário de macho. Vocês percebam que a gente tipo, gosta transava das... na calçada e tudo mais. Mas nem ele Exato. acreditava com aquela cara de banheirão. Ele tem cara de banheirão. Enrustidíssimo. Enrostidíssima, né? Sigilosa. Exato. Gente, imagina uma pessoa que viu, sei lá, eu não lembro quantas vezes que ele viu Rent, eu acho que umas 1000 vezes também. Foi. Né? Ele viu É. 1169 vezes. Tipo, um homem hétero se identificar tanto com o Rent, não sei, eu acho meio estranho, mas enfim. Tudo bem que tem o Alexandre, que se identifica muito com o Rent. É verdade, e é casado, mas ele Mas- não tá na porta do teatro com camas infláveis gigantes transando com fãs. Enfim, eu achei tão desnecessária a forma como ele colocou, mas enfim, né, machos. E é isso, a gente se identificou com as mulheres fãs, a gente odeia homens, e é isso aí. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Acabou, Resumiu gente. tudo. Porque assim, dessas histórias só tem uma que eu até conversei ontem com o Fio, porque eu não tinha entendido muito bem o que rolou e tal. Eles mostram um cara que não é fã exatamente de musicais. Que é o cara lá que ele é estranho,
Ele é fã da Muito Debbie estranho. Gibson. E a Debbie Gibson, ela chegou a fazer a Belle na Bela e a Fera. E assim, ele dá entrevista e eles falam, é a primeira entrevista que ele vai dar depois que ele saiu da cadeia. Talvez ele... Só que assim, pelo que eu entendi, ele saiu da cadeia há muito tempo, mas ele nunca falou sobre isso publicamente numa entrevista. E aí ele fala que a Debbie Gibson salvou ele e que ele era uma pessoa que tinha todo o aparato pra virar um estuprador ou etc, enfim. E aí... Serial killer, ele fala, né? E não, eu achei muito confusa aquela história. E daí tem um dia que ele vai ver, não sei nem quantas vezes ele foi ver a Bela e a Fera. Eu sei que ele chegou a mandar e-mails pra ela. E aí ele ficou lá no stage door, né, no final. E aí deu 10, 20 minutos, 30 minutos e nada da mulher sair. Aí quando deu 40 minutos e tava uma movimentação estranha. E aí ele foi preso. Então, assim, foi um momento tenso do documentário pra mim, assim. Que não era exatamente um fã, era completamente um stalker e uma pessoa que tinha realmente probleminha. Probleminha, nossa, Tá problemão, vendo? Porque né? a gente se identificou com as suas mulheres e com os seus machos. Não tem condição, gente. Não tem condição. Não tem. Nunca dá certo. Mas tem duas mulheres que eu me identifiquei. Foram as únicas que eu consegui ter alguma identificação. Que eram as duas meninas que ficavam naquele... Era o Sardis, né? Num restaurante. Que eu achei elas mais tranquilas, né? Eu esqueci o nome delas. Elas eram youtubers, elas faziam reviews de musicais da Broadway. Esqueci o nome delas, mas elas são maravilhosas. E elas São iam legais. assim, tipo, 10, 20 vezes e tal. Não era aquela coisa de, eu vou 200, 400, 1000 vezes. Até porque, assim, a gente vai 5 vezes no musical, o pessoal aqui já tá falando, nossa, de novo. Igual a louca. Elas são umas fãs mais conscientes, né? Elas sabem do papel do fã. E aí, o pessoal de Nova York, eles têm uma gama de possibilidades. Eles podem assistir vários musicais. No caso dela, talvez em Boston só tinha esse. Até porque, né, ser fã do Starlight Express, tirando o Rafael, eu não conheço ninguém. Já conheço vários agora. Manda Time for Fun Mas, fazer. Você vai ver como vai lotar de Não. fã. Todo mundo de patins Sim, nas vai- ruas de São Paulo. Vai brotar Nos fã buracos do que é das- um lugar, né? Então, E você, Fio? eu gostei muito do filme e até pegando o que vocês falaram, eu achei um pouco triste porque, assim, usar o teatro como escapismo, acho que todo mundo usa, né? Quem nunca estava mal num dia foi, saiu mais leve e tudo mais. O problema, e eles falaram algumas vezes, assim, o problema é quando eu saía do teatro, quando eu saía daquela fantasia e eu voltava à minha realidade. E eles falavam isso com uma tristeza no olhar, assim, na forma de falar, que mostrava que, tipo assim, eles estavam mascarando alguma dor muito grande. E algumas vezes o documentário até vai desmembrando para você chegar nessa dor deles. O que o Thiago falou, da frase dele, eu acho super pertinente, assim. Eles estavam super colocando o musical como um band-aid, mas eles precisavam de uma terapia muito séria, porque eles tinham problemas muito reais, assim. Então, eu acho que tem que saber lidar de alguma forma também. Só você assistir 1000 vezes o musical e você continuar com um problema que estava te fazendo ir ver aquele musical, também não é super saudável. Assim, várias vezes eu achei que a relação dali não estava tão saudável quanto... Que é bonito, eu acho muito legal. Eu vejo musical também e muda o meu dia a dia, muda. Eu também uso como escapismo, eu uso como reflexão, eu uso de diversas formas. Mas alguns problemas você precisa encarar de frente. Eu acho que eles não estavam encarando, sabe? A mulher lá do Starlight, ela estava reproduzindo o que tinha acontecido com ela, com relação com os pais. Ela estava de várias formas reproduzindo aquilo com os filhos. E ela também não, por mais que os pais tratavam, tem toda uma questão com o corpo também, de como os pais falavam que ela era gorda, não ia conseguir fazer teatro, blá blá blá, ela passava aquilo pra filha também. Então, assim, amiga, só fazendo o que você tá fazendo, o seu problema tá continuando, sabe? Você tem de alguma forma lidar com ele. Então, assim, tiveram essas questões que eu acho que eles precisavam, de alguma forma, o fã não pode ficar também só... Ficar naquele discurso bonito de que o teatro vai me curar, o teatro tem o poder da cura. Não, às vezes você tem que também fazer uma terapia, sabe? Só ver o teatro não vai melhorar. Porque, tipo, eu acho que nós, como, né, falando como fã mesmo de musical, a gente sabe como faz bem, né? De repente, num dia sentar lá, né, nossa bunda no teatro e assistir uma peça que a gente gosta, ou de repente a gente nunca viu e sai apaixonado pela peça.
Mas enfim, mas em relação ao documentário, eu acho assim que todo mundo que é fã de musical deveria assistir, porque eu acho que vai se identificar de repente com alguma pessoa, ver que há vários tipos de fãs, e tem alguns fãs que tá ok ser fã daquele jeito, tem uns que realmente não dá pra ser fã daquele jeito, né? Igual o cara do Ranch lá, eu achei meio estranho, a moça do Lemis também, muito... Acho que abusiva, acho que assim, ela, igual, né, a gente tava comentando antes, de esperar os atores entrarem no teatro, assim, ela chegar muito antes de ficar vendo os atores entrar, e ela sempre faz isso, não é tipo assim, ela de vez em quando faz, ela sempre faz isso, então, aí começa Sim, dá pra ver o desconforto dos atores Sim. quando ela tá chegando, quando eles chegam, né? Sim, porque imagina, você, tipo, vai entrar no teatro e daí tem sempre aquela fã meio que esperando ali, né, então, tipo, por que, tipo, você tá quase todo dia aqui, sabe? Tudo bem, assim, que... Igual no caso do Starlight Express, o Lemis, que já tá, tipo assim, 30 anos em cartaz. Tudo bem você, tipo, de repente ter visto lá na primeira temporada e continuou vendo, daí tudo bem você conseguiu ter visto um monte de vezes. Mas eu acho que a pessoa, de repente, digitar lá quase toda semana e, enfim. Eu acho assim que daí tem uma linha tênue ali que, né, pode ser meio estranho também, né? Igual o caso dessa moça do Lemis. E essa mulher do Lemis, ela fala uma coisa que eu achei que foi muito perturbadora, que um ator chega e ela pede pra assinar, e ela fala assim, você não tava aqui semana passada, o que aconteceu? Tipo assim, eu achei aquilo tão intrusivo, do tipo, ela escancara o quanto ela tá stalkeando, de certa forma, ela tá cobrando de alguma forma a presença, ela tá... Pra mim, ela totalmente passou aquela linha aceitável do fã quando ela faz esse tipo de coisa, assim, sabe? Porque ela tá invadindo meio que uma privacidade da pessoa. Tipo, tá, tudo bem, não fiz a sessão. De repente eu tava fazendo qualquer outra coisa, sabe? Tipo... Então eu acho, assim, que ela invade muito, né? Muito invasivo, né? E tem um comentário muito pertinente que o Thiago fez, que é sobre a falta de outras pessoas pra dar o contraponto. Mas eu acho que, assim... talvez isso aconteça porque eles não acharam outras pessoas pra dar o contraponto, porque é sempre muito... Foge da normalidade. E tudo que foge da normalidade é estranho. E a família fica com vergonha. Sabe? Tipo assim, ai meu Deus. Vai a louca, eu não vou. Sabe? Agora a gente vai colocar a nossa cara aqui num documentário pro mundo inteiro porque ela é doida. Não vou, desculpa. Você entendeu? Tipo. Não, é isso que passa na cabeça da pessoa. Porque a gente às vezes é fã e as pessoas que estão à nossa volta não entendem, julgam. E tal, assim. E é muito complicado. Principalmente um fã que vai nesse limite além de assistir uma coisa 1000 vezes, de ter as roupas reproduzidas em casa, de ficar tirando foto com a roupa, de ter a peruca, enfim, tudo isso eu acho que em algum ponto, porque isso invade a vida do outro. Porque se você faz isso na sua casa, a vida do outro está sendo invadida. Você está usando um quarto da tua casa que poderia estar sendo usado para escritório. Você entende? Você está invadindo a vida das outras pessoas de alguma forma. E eu acho que em certo ponto isso pode ser, além de fugir da normalidade, deve ser incômodo. E aí quando chega um diretor querendo fazer um documentário, ele ainda te chamar, você faz assim, ai, não vou, gente, vocês me desculpem. Mas tem o fator grana, né? É porque eles falam assim que gastaram 20, 25, 30 mil dólares nessa paixão. Imagina uma família, você assim, olha, desculpa, mas eu não comprei uma casa, na verdade eu gastei tudo. Com Lemis. Gastei tudo em Lemis. Você já vê quando a pessoa, ela está transgredindo ali, sabe? Ela já tá passando um pouco do limite. Mas até então é um limite muito pessoal ali, né? De tipo, eu quero esperar 100 horas na fila, enfim. Diferente disso do que o Felipe falou, daquela mulher de Londres, né? Então ela ali é onde as pessoas também se esquecem, por exemplo, de que quando você vai num stage door e você fala assim, você começa falando, eu não te vi na última sessão. Até você chegar num ponto de você falar assim, olha, você desafinou horrores. Entende? Você já interferiu no trabalho da pessoa. E é um ser humano, gente. Ela sente. E a cobrança lá em cima, o Júlio, que enfim, trabalha com isso também no palco, sabe que é imensa. Sabe? Você sabe que desafinou, você sabe que você errou um passo da coreografia, você sabe que você deu o texto errado.
sabe? E você chegar e ter alguém que começa a te dar uma carteirada com relação a isso é muito grave. Mas que ousadia fazer isso, né? Eu falava assim, que get a life, ousadia. get yourself, sabe? Tipo, sai daqui. Nossa, sim. Ai, olha, tá vendo? Olha, não. Quero ter fãs? Quero, mas um dia eu vou ser igual a Luana Piovani. Me encheu o saco, eu vou mandar se catar. Mas enfim, tipo, até mesmo isso que eu queria, né, fazer a pergunta, porque a gente, né, no documentário viu vários tipos de fãs ali. Apesar que, assim, me identifiquei muito com a fã lá do Starlight Express, exatamente porque agora eu tô numa fase do Starlight Express, mas, assim, pelos motivos do corpo dela também. Tá, querida, você tá nessa fase sim, mas, viu, amor? E tudo bem, assim, a questão dela que ela sempre quis ser atriz e tudo mais, só no palco não é minha questão, né, mas, assim, eu acho que pela questão do corpo dela que dá pra ver que é uma coisa que machuca muito ela, então me identifico muito em relação a isso. Então, tipo assim, achei linda a história dela, acho que o documentário já vale um pouco pela história dela e até brinco, né, que ela é minha amiga agora, porque eu entrei em contato com ela, a gente super trocou um monte de figurinhas, ela mandou várias fotos, né, dos figurinos dela, enfim, mandou fotos da filha dela, enfim. A Stalker Overseas. O Rafa virou um stalker da stalker, né? Não, é porque. Não, eu só mandei uma mensagem pra ela falando que, tipo amo. assim, que eu tô curtindo muito o Starlight Express no momento e eu me identifiquei muito com a história dela, achei bonito e dar os parabéns pela coragem que ela teve de contar, né? E de se expor a vida dela e tudo mais. E achei que ela nem ia ler, respondeu, mas tipo assim, 5 minutos depois ela tava me respondendo um monte de coisa. 5 minutos depois. Lembrando que existe um grande fuso horário entre Brasil e Alemanha. Mas de repente ela tava ali, na mão com o celular, ela respondeu por isso. Mas a questão é, agora, qual que seria, tipo, o limite, né, de ser fã ou ser esse stalker, essa pessoa, sei lá, meio doentia, né? Há um limite, tipo, acho que obviamente tem um limite, mas qual que seria esses limites? Enfim, eu acho que isso que o Júlio falou é um ótimo exemplo do que é um limite, assim, você chegar dando feedback que não foi te perguntado. Até porque você pode ser um fã, mas você não é o diretor. Às vezes você nem é artista. Uhum. Então, assim, você chegar dando feedback é de uma ousadia imensa. Invasão mesmo do espaço, nesse sentido de... por que você faltou? Ou... enfim, acho que só ficar lá esperando, assim... Tudo bem, você ir uma vez no final do espetáculo, no stage door, pegar um autógrafo, falar com o artista é uma coisa, mas tá lá sempre esperando chegar, eu acho já outra completamente... Ou de repente, né, você nem assistiu aquela sessão, mas tá lá esperando, né, também. Não assistiu aquela sessão e tá lá esperando. Ai, gente, desculpa, eu acho isso um grande mico. Aí eu começo a ficar pesado. Porque eu fico muito chocado, porque assim, eu, por exemplo... Olha a empatia. Eu sou muito fã. Eu sou a louca. Eu vou sair um pouco da parte musical. Eu sou a louca do Ruge. Quando elas voltaram, eu fiquei muito louca do Ruge. Mas assim, eu ficava louca do Ruge na minha casa, entendeu? Às vezes que eu as vi, eu fui tão cuidadoso, tipo, oi, licença, tudo bem? Eu não quero atrapalhar não, meu amor. Perdão por existir. Eu podia tirar uma foto? Sabe, cara, a pessoa tá lá na boa, as pessoas, afinal das contas, só estão fazendo o trabalho delas, sabe? E elas não querem ser incomodadas por isso. Receber um carinho é muito gostoso, né? Você ser reconhecido nos lugares é muito gostoso. Mas tudo tem um grande limite, que é quando invade, assim, o seu espaço pessoal. Esses dias vazou um vídeo do Justin Bieber falando pras fãs, meus amores, vocês não podem ficar na porta da minha casa. É a minha casa. E algumas pessoas ficaram, tipo, que absurdo ele reclamar que as pessoas estão na porta da casa dele, sabe? Ele é famoso, supera. É uma propriedade privada. Exato, sabe? Cara, ela é propriedade privada, o moço quer descansar. Você não volta do seu trabalho e quer ir pra casa descansar? É isso, é sobre isso. Eu acho que é tenso porque, assim, quem é stalker, ou quem ultrapassou essa linha, quem tá no abusivo, muitas vezes não sabe que tá no abusivo. Por exemplo, sabe, Mulher de Londres, ela claramente acha que ela é só uma fã apaixonada. Pelo contrário, acho que ela até se sente bem. Olha, eu sou uma das maiores fãs de Lemis que existem. Para ela é um motivo de orgulho. Ela não consegue perceber que ela tá, de diversas formas, sendo intrusiva, sendo abusiva nessa relação. E tem uma coisa que o documentário não entra, que eu acho que super, se fizessem uma versão ainda mais atualizada hoje em dia, é que com as redes sociais você realmente consegue
vigiar esses elencos, se você quiser, 24 horas. Você tá vendo todos os stories, você sabe qual é o nome da mãe, você sabe se a pessoa tem filho, você sabe tudo. Que era uma coisa que antigamente, no começo da sessão de Lemis, provavelmente a mulher não conseguiria. Se ela fosse um pouquinho mais moderna, ela estaria muito mais stalker ainda, sabe? Mas assim, o limite também é muito pessoal. Tem gente que, na verdade, gosta desse carinho. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fui em alguns stage doors e às vezes você fica puto quando um ator não sai ou não te dá aquela. Não dá atenção pra ninguém, vai embora correndo, ou nem sai por outra porta. Só que a questão é, você tem que entender que é uma vida que tá ali, sabe? A pessoa que quer e quer ter aquela troca, eu acho que é lindo, maravilhoso, mas não é todo mundo que quer. Tem pessoas que querem simplesmente sair do teatro e voltar pra sua família. Eles têm famílias esperando em casa, né? Então, assim, é muito respeito, eu acho. Eu respeito na época até do... né, que tava rolando The Prom na Broadway, que tava, tipo assim, eu era o stalker de todo mundo no Instagram, né? Eu seguia o elenco inteiro, né? Ficava vendo os stories deles. Mas eu queria ver coisas do backstage, né? Isso que eu queria ver. Mas, assim, muitas vezes escreviam, postava lá, tipo, pedindo desculpa porque que não esperaram no backstage, né? Porque tinha gente que ficava cobrando. E as pessoas falavam, né? O elenco falava, tipo, porque eu tava muito cansado, que eu precisava preservar minha voz, eu tava com a voz muito boa. Então tem inúmeros. E às vezes a pessoa não tá com vontade, a pessoa não tá sociável naquele dia. E tá tudo bem também, né? Só que eu acho que daí tem fã que não entende isso, né? Já acha que é uma falta de respeito com o fã que tava lá esperando, mas não, né? Eu acho que daí é o fã que tá daí faltando respeito com o artista, né? Então, eu acho que assim. Às vezes eu acho que o fã esquece, né, um pouco que o artista ali é um ser humano também, né? Que é só o trabalho dela. Eu acho que é porque faz um paralelo muito de comparação, sabe? Eu comprei o ingresso que é caro, eu vim até aqui, sabe? Então, o mínimo que você pode fazer é me retribuir, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. O que a gente vê nessa parte do stalking ali, por exemplo, se a gente entra num viés mais ali histórico da coisa, principalmente quando entrou aquele cara, né, que acabou stalkeando a Deb e tudo mais. Inclusive é o mesmo cara, eu já conhecia ele, porque eu conhecia a história da Deb, e ele se envolveu com o John Bardo, que foi um stalker muito famoso de São Francisco, que matou inclusive a Rebecca Schaeffer, que era uma adolescente que estava fazendo uma série de muito sucesso. Que verdade, tá assim. E, enfim, deu maior, foi onde surgiu esse levante de stalker de estrela, sabe? Porque começou ali mais ou menos tipo na década de 50, né? Principalmente quando Los Angeles começou a ser popularizada e essas backdoor studios, que era onde eles iam lá perto dos trailers, os fãs e tudo mais, começou a surgir daí, né? E as pessoas tinham muito acesso aos fãs, aos artistas, né? Porque eles gostavam disso e era uma forma de retribuir também. E foi a partir disso que foi desenvolvendo essa proximidade quebrando essa barreira, né? Até porque, olha ali, a gente tava falando de TV, né? Então a gente tava falando de série. Série era mais próximo do público do que atores famosos do cinema mesmo, né? Eles não tinham, era já inalcançável. E no próprio teatro não era popularizado isso de você ter uma stage door, e principalmente não era popularizado de você olhar o ator ou a atriz como um famoso, né? Eles eram nichados ainda, né? Muito, muito nichados. Então nasceu exatamente dessa proximidade. Foi essa proximidade que abriu muita oportunidade para as pessoas cruzarem os limites. Tanto que, se você pegar, é mais difícil você encontrar atores de musicais ou atores de teatro que trabalham exclusivamente com isso e morreram por conta de algum stalker, sabe? E que ficou popularizado por isso. Mas em série e tudo mais, você já vê isso com uma grande frequência. Mas ela traz a info dela. Ela traz mas uma informação. coisa que o Júlio tá falando, que foi dito no documentário, que foi acho que algum ator que falou, acho que até um ator do Lemis, fala que é uma coisa que é verdade, que o ator de teatro, né, de musical, ele é muito acessível, né, tipo, tá ali, né, você consegue ver a pessoa saindo ou entrando no teatro, né, no caso da doida lá do Lemis. Então eu acho que isso cria, né, no fã, você tá próximo, de repente a pessoa começa até, tipo, a meio que se enganar, achar que você tá amigo do ator ali, sabe? Te trata como uma pessoa da família, porque tá conversando com você, tá trocando umas ideias, e na verdade não, a pessoa tá sendo, né, gentil, tá puxando um papo, mas eu acho que daí, por ser muito acessível, né, tipo, esse lance do stage door e tudo mais, eu acho que então
cria uma coisa errada na cabeça de alguns fãs, né? Isso que a gente vê claramente. Exatamente. E até quando passou aquela mulher do Cats com... Aqui todo mundo é fã de alguma coisa, né? Todo mundo. Aqui Sim. o Júlio, você, né, o Thiago, todo mundo é fã. Eu, por exemplo, sou muito fã, assim, de ter coleção de Harry Potter. Tipo, eu tenho um armário inteiro, gente. Eu tenho muita coisa. Muita coisa. Mas só que... E nunca entrou na minha vida, sabe? Tipo, atrapalhou. E, por exemplo, da mesma forma que eu nunca fui o fã que se vestia com a roupa. Ah, eu não sei para ir na estreia. Mas... Opening Day. Eu nunca me vesti com a roupa, a não ser em casos totalmente aceitáveis. Exatamente. Mas a não ser pra ir na estreia. Mas tinha gente que ia na... Tinha várias reuniões e tudo mais, conferências, festivais, que as pessoas, tipo, jogavam quadribol, sabe? Essas coisas. E pra mim passava. Eu amo as pessoas jogando Passava quadribol dos com a limites, sabe? Eu vassoura ficava assim, gente, eu não no vou chão. colocar uma vassoura no meio da perna e ficar pulando num campo. Sem sentido nenhum. Ou se não ficar fazendo, como fala, brincava quando era pequeno, que como fala que tinha, sim, eu era uma criança, mas depois sim, eu né? nunca Outra peguei coisa. assim, de, tipo, ir pra esses marmanjos já e ficar, tipo, expeliarmos assim, no nada, gente, pelo amor de Deus. Como diria a geração Z, isso é cringe. Isso é cringe. É cringe demais. Gente, eu acho assim, essa galera que joga quadribol, olha, eu amo, sério, eu acho o auge, Mas voltando no Stage Door que vocês estavam falando, eu me lembro da Cynthia Erivo, musa maravilhosa, né? A Cynthia, ela... Temos um fã? Quem não é fã da Cynthia Erivo, gente? Né? Quem é fã da Cynthia Erivo apenas respira, né? A Cynthia, quando ela tava fazendo a Cilly, né, no Color Purple na Broadway, ela era muito cobrada de fazer Stage Door e teve uma época que ela não tava fazendo. E porque, enfim, é um personagem que exige muito vocalmente, entre outras coisas, né, do ator. E eu lembro dela postar no Instagram dela, falando, olha, o seu ingresso não te dá acesso a Stage Door. Eu não sou, tipo assim, eu não sou obrigada a fazer Stage Door. Tipo, você foi ver a peça e eu dei o meu melhor, sabe, no papel e tal. E desculpa se eu não tô fazendo Stage Door, mas eu tenho que cuidar da minha voz, do meu corpo, pra poder entregar uma Cilly pra próxima sessão, entendeu? Para o que você Amanhã e pagou, tal. sabe? Então, eu lembro que ela falou isso, enfim, aí as pessoas acabam respeitando, né? Acabaram respeitando mais. No doc tem... Eu não sei se isso é spoiler, aquilo, né? Aquele que fica falando os detalhes. Mas se você acha que Mas pode assim, ser. tem uma parte de um stage door que não é com ninguém especificamente que foi entrevistado. É uma mãe que vai assistir... não lembro agora qual o musical da Patti LuPone. Warpaint. Ela vai assistir Warpaint. E aí ela vai no stage door e pega um autógrafo da Patti LuPone, sei lá, alguma coisa pro filho. Ela fala, posso te falar uma coisa? Aí a Patti, pode. Ela, eu não sei quem é você, mas meu filho é obcecado por você, então por isso que eu tô pedindo esse autógrafo e tal. Aí ela fala assim, eu acho que você deveria me conhecer, então, pra passar a me conhecer. Sim, maravilhosa. Nossa, eu achei a mulher desagradabilíssima. Tipo, eu não te conheço. Ai, moça, quem te perguntou? Nossa, amada, quem tá sabe? circulado de fã sou eu, não você. Mas é grosseira, ela poderia só ter falado, meu filho é louco por você. Também acho. É um corte, uma edição no pensamento. Exatamente. Um filtro. Claramente Sim. ela não sabe quem é Patti LuPone, porque se ela soubesse, ela nunca teria dito isso. Não, Porque, tipo assim, exatamente. é muito um toma desavisada, porque agradeça que você não levou um telefone na cara. Não, porque... eu tava só olhando e falei, meu Deus, o que é que ela vai responder? Mas tem uma história até do The Prom também, né? Da época que eu acompanhava os atores. Porque teve uma sessão que do nada uma fã gritou, tipo, eu te amo pro Brooks Ashmanskas, que fazia o Barry. E isso quebrou a cena, tipo, imagina, tá rolando a peça e quebra do nada a cena, tipo, os atores se desconcentram por causa que uma doida gritou te amo, né, lá da plateia. Aí, no final, no stage door, ela foi lá, né, e estavam filmando tudo, né. Ela foi lá e pediu desculpa pra ele, né. Nossa, ele deu um esporro nela, mas deu um esporro nela, falando que ela era mal educada, que ela nunca deveria fazer isso, que ela não sabe, tipo, quanto isso atrapalha o teatro, porque, tipo, é uma falta de educação.
Nossa, foi lindo esse esporro que deu nela, tipo... E ela só falava, tipo, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, tipo... Mas também ela não se bota, tipo... Se bota no lugar dela, tipo assim, senta ali e assiste, sabe? Não precisa ficar gritando te amo no meio da peça, Não sem é do um nada. show, né? É uma peça. É diferente. Mas ó, você falou isso sobre coisas que atrapalham no teatro. A sua amiga do Starlight Express, ela tava lá quando ela tava sendo filmada, ela ficava cantando, ela não estava dublando, ela estava cantando todas as músicas durante a peça. Não, ela tava cantando o Mega Mix, que é no final. Que é só todo mundo isso? Pode filmar, assim, que pode filmar, pode dançar. Que eu pode fiquei assim, eu falei, nossa... Eu não gostaria de sentar perto de uma pessoa que fica gritando, berrando todas as músicas da peça do seu lado. Não dá. Não, era o Mega Mix, que era o final só. Aqui tinha gente que fazia o regimento da fala do musical inteiro, gente. Não tinha coisa pior. Eu tinha um ódio tão grande. Eu sentava a pessoa lá jurando que estava regendo o musical. Eu falava assim, não. Essa pessoa já transcendeu o nível de desequilíbrio totalmente, sabe? Sim. Gente, ó, mas vamos lá, pra gente não se prolongar tanto, deixa eu fazer agora uma pergunta, passar pra nossas histórias, como fã. Qual foi o musical que vocês mais assistiram e por quê? Dê um motivo por que vocês acham que vocês assistiram esse musical tantas vezes. Número de vezes e o porquê. Deixa eu começar então por mim, já que eu levantei e até mesmo porque é a minha imagem aqui de fundo, né, pra quem tá vendo o vídeo. Choca. Que é o musical Vingança, né, que é o musical da Ana Toledo. É um musical que eu vi 20 vezes. E assim, eu amava, mas eu tinha, né, meus motivos também por ter visto 20 vezes. Até mesmo porque era um ingresso bem baratinho, que quando eu tava no CCBB era só R$5 o ingresso, então, tipo, era suave pra ir assistir várias vezes. Mas eu lembro que eu peguei a última sessão da primeira temporada, e pra mim eu lembro, assim, que eu fui assistir muito doente, muito mal, tipo assim, eu até não tava querendo ir porque eu tava com muita tosse, tipo, praticamente, né, tipo, com Covid da época, porque eu tava com febre, tava tossindo o tempo todo, mas eu lembro que eu me entupi de pastilha pra não ficar tossindo, e fui porque era a última sessão, de repente nem ia ter mais outras temporadas, eu falei, não, preciso assistir porque tá todo mundo falando super bem desse musical, e sentei lá, fiquei apaixonado pelo trabalho, me encantei com tudo, com a história. E eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com um musical realmente brasileiro. É tipo um jukebox brasileiro. E que pra mim fez sentido, tipo assim, de que não precisa ser aquela coisa gigante Broadway pra ser uma história boa, pra ser um musical bom. Então, isso caiu minha ficha, por isso foi em 2013, né? Já faz um tempinho. Então eu falei, nossa, se voltar pra uma outra temporada, eu quero assistir várias vezes, né? E voltou. Daí e o ingresso ainda era baratinho também, era no CCBB. Então, todo mundo assim, queria levar as pessoas assim pra ver. Assim, se tinha uma pessoa que tava interessada em ver, eu falava, vamos, eu te levo e até pago pra você assistir comigo. Então eu acabava levando as pessoas pra assistir junto. Você me levou, eu lembro. Eu te levei? Nossa. Sim, sim. Nossa, isso eu não lembrava, olha só, porque eu fui muitas vezes. Mas esse dia que eu fui assistir, que tava super doente, eu lembro que assim, eu saí tão feliz e tão alegre que eu saí até praticamente curado do teatro, sabe? Tipo assim, eu saí bem, tipo, no dia seguinte eu tava nem me sentindo mais mal e já tava assim, 2 semanas doente, podre, sabe? Olha, os diretores do documentário perderam aqui uma peça-chave, um personagem maravilhoso. Sim. O teatro cura. E daí quando, tipo, daí passou pra 3ª temporada, que daí até mudou de teatro e tudo mais, eu continuava indo de vez em quando, mas foi numa época que também daí um relacionamento não deu muito certo, o meu ex terminou comigo e foi uma coisa que me abalou muito, tipo, eu fiquei super depressivo e não tava bem, então assim, o meu escapismo era sentar e ver o Vingança, sabe, tipo, e como eu comecei a ir com muita frequência e pagando tudo mais, né, os atores falavam assim, nem precisa, tipo, quando quiser vir, só fala que tem ingresso pra você, né? E daí, tipo, era basicamente, toda quinta-feira eu ia assistir, mas eu sempre levava alguém junto, né? Então, no final das contas, eu assisti 20 vezes, mas eu usei meio como um escape mesmo da realidade, tipo assim, porque era um momento que eu sentava, que eu ia me divertir, que me conectava com os personagens e eu não ia pensar no meu ex, sabe? Não ia pensar na tristeza que eu tava sofrendo. E tanto que assim, eu saía do teatro e aquela tristeza voltava. Às vezes eu saía chorando do teatro porque eu voltava pra realidade. Então, eu entendo muito as pessoas que falam, sabe, em questão do escapismo, sabe? De que o teatro melhora a sua vida pelo menos por umas 2 horinhas que você tá ali, sabe? Então isso é real, tipo, por isso que eu acho que o Vingança pra mim representa tanto, né, como fã de musical. E
se tornou uma coisa bem especial pra mim. Tipo, tenho muito carinho, porque eu acho que me ajudou muito numa fase importante, sabe? Que eu precisava de ajuda. Então, basicamente, essa é a minha história de fã. Você não pensava no seu ex, você pensava em vingança. Vingança. Eu preciso achar uma forma de me vingar dele. Nossa, se fosse fazer igual do musical, não dá melhor não. Para de dar spoiler. E vocês? Bom, eu, como eu disse, acho que o que eu mais assisti foi Wicked, que eu assisti 5 vezes. Não é um fã louco aí, ó. Não, tô super... Assim, eu tô dizendo os que eu fui pra assistir, paguei pra assistir, porque assim, eu trabalhei em lojas de alguns musicais. Então, assim, tem uns que eu assisti várias vezes porque eu tava lá trabalhando. Terminava as pessoas entravam, fechava a lojinha, assistia, lá, depois saía no intervalo, vendia, enfim. Mas o Wicked eu fui porque eu vi, enfim, eu quis. Eu não sei explicar, porque era muito legal, porque a bruxa voa, porque a outra usa rosa, e porque tudo é muito divertido e as coisas dão certo. E eu gosto de coisas bonitas e divertidas. Aí eu levei a minha sobrinha, que era muito pequenininha. Ela tinha uns 5 aninhos. Ela ficou apaixonada. Ela falava assim que ela queria ver a bruxa. E aí depois acabou, saiu de cartaz. Eu falei, a bruxa foi embora, meu amor. E talvez não volte mais. Um grande beijo. Mas é isso, acho que eu não sei, não tem motivo. É que eu gostei. Eu gosto de musicais popzinho. Ai, gente, é isso. Beijos da Gen Z. Eu acabei assistindo até o Wicked mais vezes, que você viu 7 vezes, mas pra mim... Não, 7 vezes não, 6 vezes. 7 foi o Lemis. Mas você é o Wicked Family. Não, mas pra mim, assim, a minha experiência, tipo, de Wicked foi assim que não me ajudou a superar uma coisa difícil. Porque eu lembro que na última sessão que eu assisti, que não foi a última sessão, mas foi a última vez que eu ia assistir realmente, né? Que foi antes de eu ir viajar e ir pro Paraná de férias, minha mãe mandou mensagem falando que meu pai tava no hospital, né? E eu fiquei super mal e tudo mais. E aquela sessão foi horrível, não terminava nunca mais, eu não consegui me concentrar da peça. Então aquele dia foi o dia que o teatro não conseguiu, sabe, me desconectar com a minha vida real. Mas enfim, a minha última sessão de Wicked foi triste, mas... Enfim, né? E aí? Mais histórias? O musical que eu vi mais vezes, que eu vi 25 vezes, foi O Homem de La Mancha, em 2014. E eu acho que... Gente, eu sou tosquíssima perto de vocês, cara. Esse ano eu faço 26 anos, né? Naquela época eu tinha 18. E era, tipo, pra mim era também era um momento que eu tava, tipo assim, conquistando o auge da minha independência. E foi uma época que eu conheci muitos amigos, né? Então, era a época que, por exemplo, eu conheci a Letícia através do La Mancha. E eu conheci vários amigos através, né? Tipo, todos vocês aqui eu conheci através do teatro, né? Com exceção do Thiago, que já fala que não foi diretamente, né? Já foi por terceiros. Mas era porque a gente tava todo mundo junto, sabe? Era uma excursão. Quem viveu essa época La Mancha sabe que era uma excursão. Eu também passei pela época madrinha, né? Também ali. Sim, mas só que eu não assisti tantas vezes como eu gostaria. Mas o La Mancha foi tipo assim... a gente batia a carteira no teatro, mas não era... Era além de ver o musical, era também porque a gente, por exemplo... saía de casa 2h da tarde e assistia a sessão das 6. E a gente, tipo, ia rodar São Paulo, sabe? A gente ia comer, a gente ia visitar, a gente ia pro cinema, a gente, sabe? E era, tipo, sempre em 8, 9 pessoas, às vezes até mais, sabe? E era isso, porque a gente tava entre amigos, sabe? E depois a gente ia lá, assistia e, enfim, comentava. Isso quando a gente não ia lá pros remanescentes, tipo, 9 horas da manhã, a gente num frio, às vezes, ou num calor... queimando naquela Paulista pra pegar já os ingressos. E foi sempre assim, tipo, era porque tava com todo mundo ali, sabe? E pra mim, por exemplo, o Stage Door sempre foi... Nunca fez diferença, assim, tipo, eu nunca fui assistir várias vezes pra esperar alguém. Tipo, é muito difícil eu esperar alguém, sabe? Geralmente eu espero se são meus amigos que estavam fazendo, sabe? Que eu conheço. Aí eu espero, converso e tudo mais. Mas se não, é difícil ir, sabe? Às vezes eu vou, mas também não faço questão. Por exemplo, eu vi o Wicked 10 vezes. E
E, tipo, fui alguma... Nossa, eu acho que eu fui o quê? 4 vezes. E olhe lá, como fala no stage door, eu fiquei esperando, assim. Eu ficava... Consequentemente, eu vi os atores, obviamente. Como fala, quem não era... Quem eu já não conhecia e que já não era... Que era meu amigo. E, tipo, via lá e... Era assim, só porque eu tava com todo mundo ali, sabe? Tipo, não porque eu tava esperando. Era pelo rolê, né? Era pelo rolê mesmo. Porque vira uma coisa... Tem gente, eu acho que, tipo, no meu caso... Quando termina ali, você sabe que vai ficar no stage door, quando fica assim, só o chorume, quando vai todo mundo embora, que aí fica só quem já é bem assim, nível hard, vai ficar ali pra, enfim, Sim. fazer, como fala, o babado acontecer. E aí eu ficava ali porque tava todo mundo junto também, a gente ria, comentava e tudo mais. E era isso mesmo, sabe? Então pra mim... A gente por isso apontava pros suas de verdade e A gente- ria deles. Ai, que horror. Então foi por isso que eu falei até no começo sobre o documentário de que eu senti falta de ter esse equilíbrio, sabe? No roteiro, falando sobre os fãs que também não usam. Já fui muito pro teatro, como falo, como um escapismo no momento de não estar muito bem, de não estar muito contente, sair renovado, obviamente. Mas só que a minha maior experiência de mais vezes indo assistir foi porque era pra um propósito bom, sabe? Tipo, eu tava feliz, eu queria estar com todo mundo ali, era legal. E era literalmente um rolê, sabe? Então eu senti muita falta no documentário de pontuar isso, sabe? Que nem todo mundo recorre ao teatro porque está quebrado de alguma forma, né? Isso é bom levar em consideração. Só abrir um parênteses aqui, né? Você falou dessa época do Homem de La Mancha, do Madrinha. Nossa, a gente tinha que fazer um especial só sobre dessa época, sobre os fãs do Madrinha e do Nossa, Homem de La gente. Mancha. Porque foi muito especial. Até hoje, assim, eu tenho muita saudade. Saudosismo da época do Madrinha Embriagado, porque era muito legal se encontrar com os fãs e assistir e ver o elenco diferente e sair fazer o rolezinho pela Paulista depois ou antes. Ah, era muito Era bom. por Era tudo, muito foi a bom, melhor saudade. época, sabe? E eram fãs saudáveis também, né? Tirando uns Ah, ou mais ou outros, menos, kkkkkk. Tinha uns que tinham já visto o Madrinha Embriagado mais de Outro que 150 disse vezes. tudo. Que tinha tatuado no corpo, né? É, E que nossa, a gente stalkeava, e tatuou. que chegou na casa, e Sim. todo esse rolê. É, mas assim, a gente que curtia realmente o rolê de ir pro teatro, assim, era muito gostoso. Era tipo, era saudável. Nossa, assim. total. E como era de graça, então assim, a gente passava, se tinha ingresso, beleza, a gente entrava e ficava, né? Eu pegava fila ali, né? Eu ficava um pouquinho. Então, nossa, era uma delícia. Era uma delícia. Não era bom. E Saudades. agora o Júlio falando, fica muito claro isso mesmo, né? Que faltou essa coisa das pessoas, de mostrar a gente que vai porque gosta, porque é feliz indo. Tô feliz, tô tranquila, tô plena, tô bem assistindo isso, sabe? Não realmente como escapismo. Como eu fui lá assistir Wicked, porque eu gostei, a moça voa e é verde. Foi porque o rolê era maravilhoso, porque era de graça, a gente ia pra Paulista, ria e comia. Tipo, Sim. é isso, às vezes é só muito divertido. Mas vamos lembrar por aqui aí. que, tipo, das 25 vezes que eu assisti, 24 eu chorei no Sonho Impossível. Uma só Ai, não meu chorei Deus porque eu tava do com céu. muita dor de cabeça. Eu falei assim, era isso ou ficar com muita dor de cabeça. Eu tava no meio, tava só ainda, faltava muito tempo pra acabar. Então. Aí eu falei assim, não vou chorar dessa vez. Nossa, Mas eu ia chorava dizer. real, gente, sempre chorei. Eu vi 10 vezes o Homem de La Mancha, eu achei demais já até. Mas vocês não iam sozinhos, vocês iam com um rolê, então iam com Com rolê. pessoas. Aquela Sim. coisa, né? Pessoas que precisam de ter pessoas são as pessoas mais Exatamente. importantes nesse mundo. Já Amo. diria Fanny Price. Então, o musical que eu mais vi, vocês foram falando, e aí eu lembrei. Um dos primeiros musicais que eu vi quando eu ainda não morava no Rio foi o Beatles no Céu de Diamantes, que eu vi quando estreou lá no Sesc Copacabana. E esse musical, acho que ele tá em cartaz até hoje, né? Nunca acaba. Então foi o musical que eu mais Sofro. vi e eu sempre ia com outras pessoas. Então, assim, eu já fui com namorados no plural. Rodada. Porque, né? Não é rodada, foram dois só. Mas eu fui de graça, eu fui pagando, enfim. Porque eu conheço a Maria Bravo, que fez parte do Beatles por sei lá quantos milhões de anos, né? E aí eu vi o Beatles em vários teatros diferentes, até em teatros que nem existem mais, porque, né, tá tanto tempo em cartaz que deu tempo de coisa fechar. Mas foi com certeza o que eu mais vi.
E não era nem por um motivo específico, que a peça, isso, que aquilo, enfim. Acho que, principalmente a peça quando era lá no Sesc Copacabana, que é um teatro de arena, eu acho que a peça era mágica, era uma coisa incrível, inclusive deveriam voltar a fazer em teatro de arena, mas eu sei que é difícil, não tem muito teatro de arena aqui no Rio, enfim. Mas com certeza essa foi a que eu mais vi. Mas enfim, e você, Fio? Então, o meu musical é Hathaway, que tá aqui na minha foto de fundo, pra quem tá vendo o vídeo. Eu assisti ele 10 vezes, 3 no Brasil e 7 na Broadway. Aliás, 5 na Broadway e 2 em Los Angeles. Enjoada. Eu sou uma pessoa viajada. Eu amava o musical por causa do filme, né? Eu vi o filme no cinema, acho que 98, 99, acho maravilhoso. Foi muito importante, na época eu tava saindo do armário, não tinha muita representação queer. Então, pra mim, aquele musical foi totalmente inovador, transcendental. Foi, assim, uma época da minha vida muito importante. Eu criei uma relação muito forte com ele. E, na época, eu sempre quis ver ao vivo. Teve a versão no Brasil com Pierre Baitelli e com aquele menino do Sandy Júnior, eu esqueci o nome. Paulo Vilhena. Aí eu vi. Aí o John Cameron Mitchell veio pro Brasil fazer uma One Night Only com o elenco brasileiro, que foi maravilhoso, assim. Eu participei do Catarse na época pra ter meet and greet, pra ver e tudo mais, estava totalmente obcecado. Aí o Catarse não deu certo, eles não conseguiram a vaquinha, mas ele veio do mesmo jeito. Aí eu fui assistir, foi maravilhoso, ele cantou música em português, o John Cameron Mitchell, foi assim uma noite, quem tava lá sabe o quão surreal foi aquilo, ver ele cantando Sonho Meu. Uma noite mágica. Foi mágico, foi mágico. E aí, eu achei que tinha acabado aí, tipo, a minha relação, só que aí montaram o revival na Broadway com o Neil Patrick Harris. A minha melhor amiga é tão obcecada quanto eu, então assim, é sempre bom realmente você ter alguém que te acompanha nas loucuras. E a gente falou, não, vai ter na Broadway pela primeira vez, a gente dá um jeito, vamos pra lá. A gente ainda era uma fase bem menos... Era um sacrifício, assim, largar tudo e ir pra lá. Mas a gente fez, foi lá, foi assistir com o Neil Patrick Harris. Voltamos, feliz, nossa, que bom, agora acho que eu já vi Hathaway. Aí anunciaram que o John Cameron Mitchell, acho que um ano depois, anunciaram que o John Cameron Mitchell ia fazer. Largamos nós de novo tudo, juntamos dinheiro, fizemos dívida, tudo que tinha que fazer, pegamos albergue de 15 pessoas, blá blá. Fomos pra lá, aí o dia que eu cheguei, eu assisti, a minha amiga ainda não tinha chegado, eu falei assim, eu vou assistir uma vez. Aí eu assisti com o John Cameron Mitchell, aí ele quebrou a perna, antes da minha amiga chegar ele quebrou a perna, aí eu falei assim, vou assistir de novo, porque a qualquer momento ele vai parar de fazer, porque ele tá fazendo com a perna quebrada, ele tava literalmente pulando numa perna só pelo palco. Aí eu assisti de novo com ele. Aí, logo depois disso, anunciaram que quem ia substituir ele, porque ele tava com a perna quebrada, era o Michael C. Hall. Eu falei assim, não, agora tem que ver, gente, é o Dexter, eu tenho que ver. Aí eu assisti de novo com o Dexter. E aí, por muita curiosidade, eu fui fazer uma viagem de trabalho. Tudo isso antes da sua amiga chegar? Ela chegou pra ver com o Michael C. Hall, ela só viu com o Michael C. Hall, né? Aí depois a gente deu... Eu dei a sorte de eu ter uma viagem de trabalho quando eu fui pra Netflix. Eu fiz uma viagem pra ir conhecer a Netflix lá em Los Angeles. E em frente ao hotel onde a gente tava, tinha um teatro onde estava passando Hathaway com Darren Criss. Aí eu assisti, obviamente, mais uma vez com o Darren Criss, porque assim, era em frente ao teatro onde eu tava. Você, ai, que droga, destino, kkk. Gente, era surreal, porque eu tinha uma sala de conferência onde eram as reuniões da Netflix. E atrás de onde a pessoa estava falando, da janela onde a pessoa estava falando, tinha aqueles olhos gigantes do Hathaway. Aqueles olhos ficavam a reunião inteira olhando pra mim. E aí quando eu fui assistir, eles falaram que na semana seguinte Darren Criss não faria, quem faria era a Lina Hall, que era a atriz que eu tinha assistido todas as vezes que eu vi, era com a Lina Hall fazendo a Itza. E aí eu falei, não, então eu vou ter que fazer uma última vez pra ver com a Lina Hall fazendo. É a primeira vez que eu ia ver uma mulher fazendo Hathaway, então foi a última vez que eu vi. E foi um musical que assim, eu fui um pouco perseguindo, mas ele também foi um pouco me perseguindo, assim, coisas da vida me levaram a assistir, então... E provavelmente é um musical que se você tiver uma oportunidade de ver de novo, você viria. Nossa, se anunciarem agora, eu já tô comprando a passagem. Olha, minha querida, vacas gordas, né? Só faltou o Ty Diggs pra dar bingo, né? Ai, querido. O Andrew Ramos também não vi. Mas enfim, dá pra ver que nós somos, assim, tipo, saudáveis até, né? Tipo, a gente não fez nenhuma loucura. Sim, todas assim, medicadas, né? Todas. Todo mundo foi, fez a terapia pra poder, né, saber se comportar em dia.
ninguém, né, deu uma de stalker louco, né, de seguir a torta na casa, Mas, que aconteceu isso. mas só uma coisa que eu queria até salientar, que eu acho muito bonito, lembrando dessa parte, do escapismo e tudo mais, do poder transformador como fala, do teatro, no sentido de que, tipo, eu conheço várias pessoas que começaram como fãs, né, isso me lembra até um pouco o que o Thiago tava falando, começaram como fãs, sabe, indo assim 100 vezes, e elas perceberam que não só toda vez que elas saíam do Convala do Teatro, elas saíam daquela realidade, mas elas não usaram isso como uma forma de... E não que, como fala aqui, as outras pessoas que usam isso estão fazendo errado, não. Com casos e casos. Mas que elas viram que, tipo, eu preciso fazer uma mudança na minha vida, sabe? Eu tô saindo aqui do teatro e eu tô sentindo que, tipo, o que eu tô voltando pro meu trabalho não é o que eu quero, sabe? E elas perceberam que elas queriam fazer alguma coisa relacionada àquilo. E não pra ficar voltando pra todo santo dia pra, como fala, pra uma realidade alternativa. Mas porque elas perceberam que, tipo, eu não vou poder, que nem aquela mulher lá do documentário, eu não vou poder trabalhar com teatro, como atriz, né? Ou como ator. Mas então eu vou trabalhar indiretamente, ali no backstage, sabe? Ali fazendo alguma coisa. E eu conheço as pessoas que foram atrás, sabe? Se formaram, trabalham, então, tipo assim, realizados. E falam assim, eu precisava sair do trabalho que eu tava, do que eu fazia, que não era o que eu queria, sabe? E hoje em dia, tipo, sabe? Trabalha em várias produções, tá feliz e sempre foi um fã saudável, mas, tipo, serviu como uma forma de reflexão, sabe? Salvou essa pessoa e ela agora, tipo, tá super longe, sabe? Tá super bem resolvida, super bem sucedida, porque se envolveu de uma forma que conseguiu tirar um proveito daquilo, sabe? E ajudou ela. Então, por isso, o teatro também, ele muda literalmente a vida das pessoas, né? Fazem ela acordar pra algum propósito novo, pra transformar a vida, né? E tem aquelas também, né, que enfim, vai como um escapismo, e aquelas que são loucas mesmo, né? Ou seja, eu não vou começar a falar muita coisa, senão a gente vai ter que deletar esse episódio. Pelo amor também, de né? Deus. Não, acho que a gente tá tão tranquilo. Eu nem falei nada. Não, dessa vez a gente tá tranquilo, né, Júlio? 10 Július. É, exatamente. Aquela vez a gente tava um pouco raivosa. É porque tava no Nossa, ápice gente, aquilo, né? Quase falava nomes, né? É, porque tava no ápice mesmo. E tinha aquela coisa de... Claro que a gente não tá aqui pra cagar regra do que porque as pessoas têm que ir ao teatro ou não. Sim. Cada um vai porque quer e cada um sabe o que faz, assim. Mas é que às vezes é meio... Às vezes a gente fica olhando bem assim... enfim, né? Tudo que foge da normalidade é estranho. A gente olha com estranheza e pergunta o que tá acontecendo. E Gente, tudo bem você ver 1000 vezes. Só assim, tipo, se você não tá bem, vai assistir depois que tomou sua Ritalina, sabe? Tipo, sabe? Depois que Se comportar, tu- né? Não vai incomodar os atores, não vai sentar lá e ficar cantando do lado dos outros, regendo imaginariamente. Isso é desagradável, porque aí você sai do seu espaço. Olha, eu já ficando nervosa. Você sai do seu espaço, você já entra no espaço do outro, e aí eu acho isso péssimo. Olha, uma coisa que o cara lá do Reddit, que a gente não gostou muito dele, ok. Mas uma coisa que ele falou no final, eu concordei. Assim, o dinheiro é da pessoa. A pessoa gasta o dinheiro como ela quer. Se ela quer comprar milhões de coisas no meio musical, se ela quer viajar pra ver o musical, comprar vários ingressos, enfim. Portanto que você não machuque ninguém. Ele fala isso, sim. Portanto que você não machuque ninguém. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, isso é a linha tênue do fã e do stalker. Sim. Então, assim, se você... que você não machuque ninguém, não deixa ninguém desconfortável também. Desconfortável. Né? Eu acho que a dica é: estou invadindo o espaço da outra pessoa? Se você não estiver invadindo o espaço da outra pessoa, tá saudável. Entendeu? Sim. E Mas isso. Eu acho que quem invade não sabe. Exatamente. Ela não Mas faz assim, é um problema psicológico. Ela acha que ela tá sendo uma fã legal. E tem uma diferença entre o fã Brasil e o fã, sei lá, americano, gringo. Por exemplo, o Rafa foi ver o Vingança trocentas vezes. Ele chegava lá, não, você já é de casa, assim, fala com a gente, que a gente te dá uma cortesia, etc. Lá não tem isso, não. Lá eles continuam pagando, entendeu? Pra eles, existe uma... Aqui você meio que, em algum momento, você se vê numa mesa de bar bebendo com os atores. Isso pode acontecer. Mas assim, pra isso acontecer, tem que ser algo natural. Você não pode forçar essa barra.
Mas aí a gente aí tá entrando aí outros detalhes aí, a gente tá saindo um pouquinho fora. A gente até já falou bastante hoje. Eu acho que deu pra dar um bom resumo, né, do documentário sobre nossas ideias de fã e como nós somos fãs. Eu acho que é falar isso, uma né? coisa. Eu acho que sim. a gente falou tanto sobre esse tipo de fã do documentário, mas eu queria deixar claro também que, tipo assim, isso é o 0,01% dos fãs. A maioria das pessoas no Stage Door são simplesmente pessoas que estão tão gratas pelaquela experiência que querem de alguma forma falar obrigado, sim, sabe? exatamente. São pessoas que querem simplesmente passar amor. Elas não necessariamente querem passar stalker. Eu sei que você estava vestindo quando você foi dormir ontem à noite, sabe? A maioria das Sim. pessoas é amor, é carinho. E eu acho que muito ator se alimenta disso de uma forma muito gostosa e alimenta essa relação por isso, não só por obrigação de fazer stage door, mas porque gostam dessa troca. E assim, não tenham medo de fazer stage door no sentido de não tenham medo de demonstrar que vocês ficaram felizes com aquele conteúdo, que vocês amaram o que eles fizeram. Isso é super positivo desde que o ator queira. Também não fiquem putos se eles não quiserem. Mas assim, fã é uma coisa muito bacana, uma coisa maravilhosa e que mantém o teatro até hoje, assim. Sim, exatamente. Então, é só a gente tá falando daquela cerejinha podre em cima, sabe? É isso, ou seja, resumindo tudo, sejam fãs saudáveis, sabe? Tipo, tenta ficar atento ao passar da linha tênue aí. Aos sinais. Se você tá chegando, tá vendo que a polícia tá chegando também, corra, tá você pra você. E se você é fã do Musicalcast, não tema, mande mensagem pra gente. A gente adora ouvir um feedback positivo. Sim, isso é bom. Pelo amor de Deus. Até falando nisso, né? Se você tá escutando esse episódio agora, compartilha nos stories, deixa um comentário no post do Instagram, que ajuda pra engajar também, isso é importante. Se você tá vendo o vídeo, né, pelo YouTube, lembrando que se você tá escutando podcast, a gente tem vídeos de como é a gravação, né? Que é uma coisa mais sem edição, mais uma coisa de curiosidade. E, enfim. Na descrição, tanto do episódio como do vídeo, tá todas as nossas informações, nossas redes sociais, o link do Catarse. Então siga a gente, divulgue a gente precisa sempre do boca a boca, porque é importante, né, a divulgação. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio e obrigado e até um próximo episódio. Tchau, gente, obrigado. Beijo. Tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.